Olá, mais uma semana, estamos aqui no Descomplicando a Bariátrica, aquele podcast que você já sabe que é diferentão, não tem nada igual. A gente está aqui para falar a mesma língua que você, para descomplicar, para trazer esses assuntos aí que tem muita gente com muita coisa na cabeça, simplificar as coisas. Tirar, né, doutor? É isso aí. Esse medão que o povo tem. Obrigado pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando. Mais uma vez a gente está junto aqui, podendo falar sobre esse assunto aí que eu tanto gosto, né? Doutor, a gente vai começar com uma polêmica e pode ser que tem gente que não goste, pode ser que esse nosso vídeo vá parar em outras redes sociais, pode ser que as pessoas falem, o que eles estão falando é mentira, porque isso é gordofobia. A gente tem um estudo que diz que 56,8% da população brasileira está com excesso de peso. Uma soma de pessoas com sobrepeso ou com obesidade. E aí eu quero te perguntar, obesidade é doença? Obesidade é doença. Então, assim, isso aí até a Organização Mundial de Saúde classificou a obesidade como uma doença. Então, assim, a gente também não pode... Romantizar, você falou a palavra que eu estava procurando. Romantizar a obesidade. Tudo bem, a pessoa se aceitar como obeso, ser feliz como obeso, isso aí não tem problema nenhum, é ótimo. Entendeu? Mas assim, achar que a obesidade é saúde porque ela pensa que é saudável ser assim, ela vive do jeito que ela quer, isso aí não é o certo, né? Então assim, a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva, é uma doença incurável, com várias comorbidades associadas. A obesidade ela provoca outras doenças, diabetes, pressão alta, inflamação sistêmica no corpo, enfim, artropatias. O que é artropatias? Artropatias, isso, são inflamações nas articulações. Você pode ter doenças pulmonares por conta da obesidade, apneia do sono, que é aquela restrição quando você da respiração. respiração. Isso. Para, né? O ronco que trava lá. Aquele ronco que trava que você fala, será que tá vivo ou não? Exatamente. Então, assim, isso aí, se você tem uma condição física que te gera tudo isso, isso aí não é sinônimo de saúde. Você pode ser bonito, se achar bonito, ou ser bonito, ter uma roupa bonita, sendo obeso. Isso aí não é o problema. E ninguém tá aqui para falar disso. Essa não é a discussão. A discussão é saúde ou não. Você tá no padrãozinho ou fora do padrãozinho. Não é esse mesmo assunto. Porque magreza também não é sinal de saúde, né? Exatamente. Tem estudo que mostra isso. Você compara um magro sedentário com um obeso que faz atividade física, a saúde do obeso que faz atividade física é melhor do que a do magro sedentário. Então, assim, a gente tem que tentar falar o que é mesmo, né? Assim, porque eu estou dizendo que a obesidade é uma doença, eu não estou sendo gordofóbico. Gordofóbico é quem trata mal o obeso, quem classifica ele ou julga a pessoa porque não sabe que se trata de uma doença. Isso aí é gordofobia. Entendeu? Agora, eu querer uma vida melhor para a pessoa e dizer, olha, você está no caminho errado da saúde, você pode melhorar, tudo isso aí não é uma gordofobia, né? Doutor, agora a gente tem o chamado IMC, que eu nunca entendi muito bem. Explica pra gente o que é o IMC. Então, vamos lá. A gente usa um cálculo para definir assim, o peso normal, o obeso, o sobrepeso. Como que é feito esse cálculo? Então, assim, é uma média, né? Foi feito um estudo populacional lá, então se definiu que a média normal ali era o IMC entre 20 e 25 ao peso normal. Eu vou explicar já como que a gente faz esse cálculo. De 25 a 30 é o sobrepeso. Então, você não é obeso, mas você já passou um pouquinho do peso normal. Acima de 30 a gente classifica como obesidade. E aí a obesidade até grau 1 até 35, de 35 a 40 é uma obesidade grau 2 e acima de 40 é uma obesidade grave. A gente chamava de obesidade mórbida, hoje em dia a gente chama de obesidade grave, tá? É a que mais vai prejudicar o paciente. Então, assim,
Só que o IMC ele é um cálculo um pouco superficial, assim, porque a gente só está classificando a densidade. Então a gente está pegando o peso e dividindo pelo quadrado da altura. Então a gente pega o peso, faz uma continha embaixo, altura vezes altura, vai dar um coeficiente, você divide pelo peso, vai sair um número, certo? Só que, por exemplo, se eu pegar... Quanto que era seu IMC antes da cirurgia? 36, né? Antes da cirurgia. 36. Isso. Então, assim, você nem tinha um IMC tão alto assim. Chegou a 38. Mas você estava hipertenso, pré-diabético. Inclusive, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu fui procurei, né, para fazer a cirurgia e tomei a decisão, porque não é uma decisão que você toma rapidinho, assim. Eu demorei 1 ano e meio para pensar, né? E ainda assim, fiz muita terapia, além das terapias que eu já fazia e tal. Quando eu lembro que o senhor me ligou, eu estava dirigindo, chegando em casa. Você tem certeza? É isso mesmo? Porque o tempo inteiro vocês ficam nessa tecla, né? Olha, pensa mais um pouco. Pelo menos eu desconheço algum médico, que fale assim, não, faça já, venha fazer a sua... Pelo menos com o senhor foi diferente. É tudo muito levado em conta, né, doutor? E aí as pessoas falavam assim para mim, não, você não precisa de cirurgia bariátrica. Porque, de fato, eu não estava aquele obeso, grandão, né, usando aquelas roupas imensas. Porém, quando eu fui fazer os exames, gente, não são poucos exames. É que são muitos porque eles se acumulam. De sangue, você vai lá, tira uns potinhos de sangue e já são 40 e já poucos. Sai com anemia. 40 e poucos exames. Mas quando eu comecei a fazer, eu vi que eu estava pré-diabético, eu estava hipertenso, eu estava com uma esteatose, que é gordura no fígado. Grave, e eu estava com uma apneia que eu cheguei a saturar 70 na apneia. Depois eu até quero que o senhor explique o que é essa saturação na apneia. E aí, né, bateu no plano de saúde, em 3 dias o plano autorizou, falou, é grave. Então, aí a gente tem que ver, relativizar as coisas, né? A gente não pode pegar e falar, não, isso aqui o paciente tem um IMC acima de 35, ele vai operar, é obrigado a operar. Tem um IMC de 30, ele não pode operar. A gente tem que entender o paciente e entender a gravidade. Você não tinha uma obesidade grave, mas as complicações que você tinha em decorrência da obesidade que você tinha já estavam se tornando graves. E você tinha passado por um período já de tentativas, você já tinha feito dietas, você já tinha feito atividade física, você fazia atividade física. Foi parando, foi desanimando. E aí dói o joelho, dói o ombro. Você tinha feito uso de medicamentos e não teve resultado. E as complicações estavam aumentando. Então, nós tomamos a decisão de partir para o procedimento, certo? Então, assim, voltando lá no IMC. Então, se eu comparar, por exemplo, eu pego um fisiculturista. Então, eu pego lá, ele tem, sei lá, 1,70 m e pesa 130 quilos. Ele é obeso? Não. Mas o IMC massa magra. Mas o IMC dele vai dar 40. Certo? Porque o cálculo vai colocar todo mundo na mesma bacia. Isso. Então, a gente tem que individualizar. Tem paciente que chega lá, eu peso 200 quilos. Só que ele tem bastante massa muscular, ele é forte. O percentual de gordura dele, às vezes, é menor. Entendeu? Você pega às vezes tem paciente de 2 metros de altura, o cara pesa 180 quilos, forte, e o percentual dele de gordura é menor do que um que pesa 130 quilos. Então, assim, a gente tem que individualizar. O cálculo não é assim. Então, o cálculo a gente faz lá a densidade do corpo, certo? Então, eu não estou colocando ali no cálculo se tem gordura, se tem massa muscular, se tem muita água. Então, a gente usa essa classificação. Como que a gente usa essa classificação para indicar a cirurgia bariátrica? Então, você pega ou é o IMC acima de 40, que é a obesidade grave, ou um IMC acima de 35 com doenças associadas. Então, por exemplo, diabetes, pressão alta, apneia do sono, alguma artropatia, problema de coluna, hernia de disco, enfim, esteatose, doenças metabólicas, né, que é alteração de colesterol, triglicéride, ácido úrico, enfim. Ou também tem a indicação também da cirurgia metabólica, que é o IMC acima de 30 com diabetes. Mas isso aí nós vamos falar mais para frente,
especificamente do diabetes. Vai ser num próximo episódio aí que nós vamos destrinchar esse assunto também. Mas então a gente tem esses 3 tipos de cirurgia, certo? Certo. Então, para aquele paciente que está obeso grave, para o paciente que tem uma obesidade grau 2 e doenças associadas, e para o paciente que tem uma obesidade leve, grau 1 e diabetes. Uhum. Doutor, agora a gente tem aquela... Quando a gente fala, o senhor falou que a gente usa obesidade mórbida, que não é mais obesidade grave, mórbida, né? é obesidade grave, a gente imagina aqueles casos que são mostrados nas TVs americanas, de pessoas que não conseguem sair de casa, que não passam pela porta. Não é isso, né? Ou também? É também, né? Não, é também, mas não assim, só nesses casos exagerados, né? Não, então, esses casos exagerados, eles são super obesos. Então, eles têm... Hoje nós operamos uma paciente que tinha uma super obesidade. Ela tinha um IMC de 51. Mas eu já cheguei a operar paciente com um IMC de 80. Então, assim, é um absurdo, né? Aqueles casos que a gente vê naqueles programas de televisão lá, eles são de uma realidade diferente. Lá nos Estados Unidos tem muitos... a população de obesos daquele jeito lá é muito grande. Aqui no Brasil já é um perfil diferente, não chega a ser naquele ponto. Mas são pacientes que têm IMC menor, com comorbidades também, entendeu? Mas sempre um IMC acima de 40, fica naquela faixa, 40, 50 é a maioria dos pacientes que a gente opera. Lá eles têm uma tendência a ter uma obesidade mais avançada, né? O jeito de comer, o jeito de se alimentar, o jeito que eles vivem lá é um pouco diferente daqui ainda. Doutor, a gente teve um caso super emblemático, todo mundo viu, todo mundo falou, saiu em tudo que é revista, tudo que é jornal, da Jojo Todinho. Certo. Jojo Todinho é uma figuraça que muita gente gosta e muita gente falava assim, não, mas a gente gosta porque você é gorda. Aí a Jojo Todinho chegou e falou assim... Não, se vocês vão gostar de mim, vocês vão gostar pela minha personalidade, pelas coisas que eu falo. E ela vinha ensaiando a bariátrica mais de um ano porque ela queria engravidar de uma maneira um pouco saudável. E as pessoas foram muito contra, né? Só que só a pessoa sabe os problemas que ela tem com a obesidade, né? Então, até foi legal você falar isso. A obesidade, ela traz infertilidade. Então, os hormônios na mulher, elas não funcionam da mesma forma. Num magro e num obeso, você entendeu? Então, assim, tanto a produção quanto a função hormonal mesmo. Então, assim, quando a gente faz a cirurgia, a gente aumenta a fertilidade, né? Quando é um problema hormonal. Claro, às vezes tem endometriose, que inflama toda a pelve, é diferente. Mas quando é um problema hormonal, a gente consegue melhorar a fertilidade perdendo peso. Então, assim, ela tomou uma decisão sábia, porque ela estava muito acima do peso, ela fez a cirurgia, vai perder, a gente não sabe quanto, isso aí, o tempo que vai dizer, né? E o jeito que ela vai cuidar da saúde dali para frente. Mas, com certeza, ela vai ter uma melhora nesse perfil hormonal e provavelmente ela vai se tornar mais fértil, né? E se ela ficar grávida, ela vai ter uma gestação muito melhor. Eu não sei quando você vai assistir esse programa, porque a gente coloca na rede e ele fica aí por anos. Eu acabei de ler essa semana que ela perdeu 40 quilos e já foi um resultado bom muito pelo bom. tempo. Né, que ela... Um resultado muito bom. Eu não sei te falar qual que era o IMC dela antes e o quanto que tinha, mas assim, 40 quilos faz muita diferença. Vocês que estão em casa aí, pega uma mochila, coloca 8 sacos de 5 quilos de arroz na mochila e tenta carregar. Então, assim, você vai ver o quanto que isso aí pesa, o tanto que isso aí vai trazer de prejuízo para o corpo, né? O tanto de força que você vai ter que fazer para carregar isso aí. Agora, é o que ela falou, O pessoal fica falando, ela vai deixar de ser engraçada? Ela vai deixar a essência dela porque ela vai se cuidar, ela vai ter uma vida melhor? Muito pelo contrário. O Hassum fez também. Pô, você assiste o filme do Hassum dele magro, você vai dar risada do mesmo jeito. E ele tá bem. É isso que importa. É a saúde, né? A pessoa tá bem. Não adianta você ver a pessoa lá, tá toda engraçadona e manter um corpo que vinha fazendo mal para ela. Ela mesma tinha reconhecido só para agradar o público. Isso. Você vai
ficar ruim fisicamente para deixar os outros dando risada na tua cara. Não E aí, precisa disso. doutor, quando um caso como esse, né, que Jojo é cantora, é atriz, é comediante, comentou na Copa, na Central da Copa e tudo mais, ele se torna público, as pessoas dão muitos pitacos. E aí vem aqueles programas de fofoca, e aí falaram, ela vai ficar depressiva, ela pode virar uma... É alcoólica hoje Alcoólatra. o termo. Isso. Né? Enfim, ela pode acabar usando demais o álcool, ou pode desenvolver uma compulsão. Mas são coisas que realmente podem acontecer mesmo, né? Isso aí são coisas que a gente tem que trabalhar no pré-operatório justamente para que não aconteçam no pós-operatório, né? Então, assim, seria bom se a gente falar, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste em você aqui, a gente testa 6 meses, se não der certo, a gente volta. Algumas cirurgias dá para a gente desfazer, tem outras que não dá. Então, assim... E sem risco, né? Falar assim, vou fazer um teste, mas não tem risco nenhum. Só faço o teste, deixo você aí e vamos ver o que acontece. Não dá. Então, assim, a gente tem que fazer um preparo antes. Você passou por isso, você sabe como que é. Você tem que passar com psicóloga, você vai passar com nutricionista, você vai passar com fisioterapeuta. O médico, você tem que conversar bastante. E trazer essas questões aí. Falar, eu vi isso aqui na internet. O meu vizinho lá falou que eu vou morrer. O outro falou que o outro engordou tudo de novo. Falou que o outro lá virou alcoólico. Então, assim, os termos vão mudando e é tão difícil da gente... Então, mas o importante é o que é, né? Assim, no fim, o termo muda, mas é o que é. Então, assim, a gente... Quanto mais orientado e quanto mais tranquilo o paciente tiver, melhor vai ser o resultado dele depois. Essa questão do alcoolismo, isso aí nós vamos também discutir aqui num outro episódio, que vai ter a psicóloga aqui para conversar com a gente. Mas isso aí é uma questão sensível mesmo, tá? O paciente, às vezes, ele come antes da cirurgia até por uma compulsividade. E depois da cirurgia, ele perde essa questão com a comida. Né? E aí ele pode jogar isso aí, canalizar isso aí para outra coisa. Para compra. Pode ser para compra, para sexo, para o trabalho, para tudo, enfim. Né? Enfim. E tudo que for em excesso, para atividade física. Então, assim, tudo que for em excesso pode prejudicar. E pode ser para o álcool. Então, às vezes a pessoa está lá, ela não trata, ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade generalizada e ela não faz esse acompanhamento. Então, isso aí ele pode mudar na vida da pessoa mesmo, né? Lembra que eu falava para você assim, porque às vezes o paciente chega e fala assim, não, doutor, depois que eu operar, eu vou fazer tudo isso aí que você está falando. Eu falei, então por que você não faz agora? Agora eu não... Agora não dá, né? Eu estou trabalhando muito. Você vai deixar de trabalhar? Você vai mudar o emprego? Você mudou o teu emprego? Não. Não mudou, né? Então, você tem que arrumar o teu horário, você tem que arrumar a tua rotina. Então, assim, você pode começar esse processo antes de fazer a cirurgia. Porque os seus problemas vão continuar igual, né? Então, assim, ele tem que aprender... O mundo vai continuar igual. O cheirinho do X-Bacon... Mas você vai continuar o mesmo. Mas, assim, você tem que saber como lidar com isso aí depois. Eu nunca virei para você e falei assim, você nunca mais vai comer um X-Bacon. Muito pelo contrário. Hoje eu como. Então, mas assim, você não come 1, 2... Você come lá o teu pedaço e fica tranquilo. E é isso. Você passa vontade de alguma coisa? Assim, eu vou ser bem sincero. Eu nunca fui de beber com vícios com álcool. Porém, nos primeiros 6 meses, é recomendado que a gente não use bebida alcoólica. Nem alcoólica e nem... Eu costumo restringir alcoólica e gasificada, né? As duas. Água com gás, que eu era viciado, eu não consigo tomar mais. No começo, a gente vai mudando muito durante a cirurgia e é muito tranquilo esse processo quando você está bem orientado. Eu não suportava sentir o cheiro de café. E eu sou, assim, louco por café. Agora você está tomando de novo. Agora eu voltei a tomar, mas eu tomo um café descafeinado porque eu sou agitadão. E aí, mas não pelo gosto. Mas não pelo gosto. Sim. Eu tomo um café descafeinado para conseguir dormir e, enfim, não ficar muito pilhado. O álcool... Ao contrário para você, né? Para mim
Mas é o descafeinado? É o descafeinado. O álcool, eu senti um pouco a falta, doutor, mas naqueles momentos em que, vamos sair, vamos bater um papo. E aí a gente sentava, às vezes um amigo quer conversar, vamos bater papo, vamos falar tal coisa. E aí todo mundo pedia uma cerveja, eu pedia uma água. Aí todo mundo ficava assim, não, bebe só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho não vai fazer mal. E eu segui muito à risca mesmo. Agora que deu 6 meses, só que também você não consegue beber mais, né? Porque do tanto que você não consegue mais ser aquilo que você era. Né? Do quê? Mas em que fase, assim? Que jeito? Você não é mais o que você era, como? Até porque antes... Mas de personalidade? Não, doutor. Do jeito que você vivia. Do jeito que você vivia. Antes, você era muito mais desregrado. Isso, hoje eu falo assim, hoje eu preciso comer meia pizza? Não. Eu aprendi com a minha nutricionista, que vocês vão conhecê-la, porque ela é fantástica. Ela é top mesmo. Faltando... A hora que você perceber que cabem mais 2 pedacinhos de pizza, para. Já vai brecando. Entendeu? Não consigo mais comer tomando algo. Porque o teu estômago ele é menor, ou cabe o líquido ou cabe a comida. Né? Você começa a optar por alimentos com mais qualidade. Em vez de você falar assim, poxa, hoje eu comi um negócio gorduroso. Ontem, por exemplo, eu estava tão corrido que eu acabei comendo uma coxinha no meu almoço. Mas aí eu fiz questão que no meu jantar tivesse legumes, salada, que tivesse, sabe, tudo, a proteína. Antes de operar, quantas vezes por semana você comia a tua coxinha lá? Todos os dias. Então, hoje, se você comer coxinha um dia, não vai te dar problema, você entendeu? E eu falo não é todos os comer dias. coxinha um dia na semana que você vai engordar de novo, não é isso. O problema é esse hábito desregrado. Então, se você fala assim para mim, eu mudei bastante porque eu era desregrado e agora eu tô mais regrado, show, conseguimos o objetivo nosso. E aí a gente joga a culpa no trabalho, doutor. Minha vida é muito corrida, eu trabalho aqui, trabalho ali, eu presto serviço para várias empresas, né? Só que hoje eu tenho no meu carro uma marmita. Então. Eu tenho fruta, eu tenho uma castanha, eu tenho os alimentos. Cara, é fácil, você pega um pote de... Eu saio de casa de manhã, o que eu faço? Eu vou na academia, cedinho. Porque é o único horário que eu consigo. Onde é essa academia? Eu faço na Academia Up. Não está fazendo muito efeito, não, pro senhor, não? É uma picareta mesmo, né? Depois eu vou te mostrar minha bioimpedância, viu? Bom, mas é o seguinte, vamos lá. Então eu saio de manhã, eu vou 6 horas da manhã. Que é o horário que eu consigo ir. À noite eu não rendo mais. De manhã eu faço qualquer coisa. Então eu acordo 5 horas... Arrumo minhas coisas, vou para academia, levo lá meu whey protein, levo creatina, minhas coisinhas lá. Acabei de treinar, já tomo. É o meu café da manhã, já tomo isso aí. Lá no centro cirúrgico, entre uma cirurgia e outra, às vezes tem uma fruta, eu como e depois eu vou almoçar. Então, assim, a gente consegue ajustar. À tarde, às vezes não dá tempo de almoçar. Eu peço alguma coisa, mas eu vou pedir o quê? Um lanche? Não, eu peço um omelete, peço uma salada. Então você pode, a gente consegue ajeitar. Ou às vezes eu levo, minha esposa leva para mim às vezes comida em casa, ela é boazinha, tadinha. Então ela leva lá para mim. Então assim, a gente consegue ajeitar. Essas coisas são conciliáveis, né? Conciliáveis, e a gente tem que ter boa vontade, né? Porque se você não tem boa vontade, você não vai conseguir fazer nunca. Você fala assim, mas eu não consigo. Alguém tem que fazer isso aí pra mim. Mas aí você olha pro lado, lá dentro do centro cirúrgico mesmo, tem um outro lá, colega lá, que tá comendo a marmitinha dele. E o cara tá malhado, o cara tá magro, tá fazendo as coisas. Aí você fala, poxa vida, a vida dele é diferente da sua? Muito pelo contrário, não às vezes muito mais corrida, né? Então, mas aí o cara se adaptou. Então, assim, a gente precisa parar também de ficar dando desculpa. Terceirizar a culpa. E a gente tem que pegar e fazer a nossa parte. Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que mudar na vida de todo mundo, principalmente naqueles que fazem a cirurgia. Outra desculpa. Eu sou gordinho porque minha família inteira é de gordinhos. Isso é real, doutor? É. Pode ser? Isso aí pode ser por fator genético, tá? E quando é fator genético? E por comportamento. Você vive a vida inteira numa família que todo mundo tomava o leite com Nescau desde pequeno, comia bolacha para tudo. Qualquer coisa que acontecia, dá um docinho pro menino aí que ele para de chorar. Então, assim, é um comportamento que vem da infância. E você vai arrastando isso aí para a vida adulta. Você entendeu?
Então, assim, existe isso sim. Claro que tem. Tem a questão genética. Embora tenha pessoas que são filhos de obesos, você vê irmãos ali. Tem 2 obesos e 1 é magricelo. Isso aí também acontece, né? Mas normalmente existe essa correlação familiar mesmo. Doutor, agora eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre determinados pontos. Existe algum tipo de gordinho que não pode fazer a bariátrica? Existe alguma restrição? Porque a gente está falando, né, tá com sobrepeso, o IMC tal, a pessoa é indicado, tal, mas tem alguma pessoa que não pode fazer de jeito nenhum? Vamos pensar assim, ó, a sociedade ela recomenda a cirurgia para pacientes de 18 a 65 anos, tá? Você pode fazer em paciente com menos de 18 anos? Pode, dependendo das complicações que esse paciente já apresenta e tem que ter orientação, autorização familiar. Acima de 65 eu posso fazer? Posso, mas aí tem que ser aquela regra de a gente observar as complicações do paciente e ver se o benefício é maior que o risco. Você entendeu? Então, você não vai pegar um paciente lá com Alzheimer, que está obeso, só porque está obeso, mas com 80 anos de idade, e você vai pegar e submeter ele a uma cirurgia bariátrica. Ele não vai entender nada que está acontecendo e provavelmente ele vai ter complicações. Ou você vai pegar um paciente com alguma doença... Se bem que... Aí eu vou entrar num outro tipo de contraindicação. É contraindicação, às vezes, de fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Você fazer um vídeo e fazer uma cirurgia aberta. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui operar um paciente, ele estava na fila do transplante cardíaco, né, do coração. Aí eu cheguei lá, falei, vou fazer aqui e tal. Aí o anestesista veio falar comigo. Falou, passou o paciente lá, mas esse paciente aqui não vai dar pra gente fazer vídeo, meu. O coração dele é fraco, ele não aguenta. Quando a gente faz cirurgia por vídeo, a gente joga ar dentro da barriga. Então, isso aí, eu crio um espaço para fazer a cirurgia, só que eu crio uma resistência para o coração também. Então, o coração ele tem que bombear, mas tem uma pressão ali segurando. Então, assim, numa pessoa que tem o coração normal, tranquilo, não tem problema nenhum, porque a pressão ela é bem menor do que a pressão arterial. Agora, para um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, é contraindicado. Então, eu tive que fazer a cirurgia aberta. Ele saiu da fila de transplante. Você entendeu? Ele melhorou muito. O coração dele, ele não deixou de ter a insuficiência cardíaca, mas ele deixou de ter uma insuficiência cardíaca grave. Então, a repercussão da obesidade naquele coração ruim dele era muito, muito forte. Na hora que ele perdeu o peso, que ele melhorou a condição física dele, o coração daquele jeito deu conta do recado. E ele estava fazendo caminhada, já estava fazendo até uma certa corridinha já. Então, assim, a gente tem que entender essa questão da contraindicação. Então, por exemplo, pegar um paciente que é alcoólatra e ele não se trata, não bebe todo dia, você não vai operar um paciente desse perfil, você entendeu? Então, a gente não faz cirurgia nesse perfil de paciente, porque provavelmente ele vai complicar e vai ter uma piora nesse quadro aí. Então, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar bem antes para indicar ou não. Tá? Doutor, todo mundo fala a mesma coisa. Eu não consigo emagrecer, eu estou procurando um médico para fazer a bariátrica, aí eu chego lá, a primeira coisa que ele fala, para você operar, você tem que emagrecer. Calma, não responde. Pode ser assunto para o próximo episódio. Então, não perca. Eu tô quase João Kleber, você tá percebendo? Para. Vamos lá, daqui a pouco. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre esse tema. Você sabia que existem vários tipos de cirurgia bariátrica? Não é só aquele tipo que o seu tio lá há muito tempo atrás fez, não. A coisa tá modernizando, tá ficando pra frente. E hoje rolou até beijinho pra esposa, vocês viram aqui, né? Além de médico, eficiente, é um cara apaixonado. É isso aí. Pela família também, né? Aí, Gi! Esposa e família. Essa foi pra você. É isso, doutor. Até semana que vem. Até mais. Até mais, um abraço.